E aí, beleza? Ji-hun estava a caminho dos Estados Unidos para ver sua filha, mas decidiu voltar para Seul ao descobrir que atrás de sua orelha havia sido implantado um chip rastreador. Ele conseguiu remover o dispositivo com um estilete. No hospital, Jun-ho acordou e recordou o momento em que seu irmão, o frontman, atirou nele. 2 anos depois, Jun-ho foi transferido da delegacia de homicídios e tornou-se guarda de trânsito, lidando com adolescentes imprudentes. E apesar das suas investigações, nenhum vestígio dos jogos foi encontrado. Seu velho amigo da delegacia mencionou que a bala retirada do ombro de Jun-ho não podia ser rastreada. Mesmo ciente de que era seu irmão o responsável pelos jogos, Jun-ho optou por não revelar nada à polícia. Enquanto isso, Gi-hun Seong ficou obcecado em localizar os organizadores dos jogos. Ele montou uma vigilância em um motel e começou a sofrer com pesadelos envolvendo o frontman e seus amigos mortos nos jogos. Seu antigo agiota, o Sr. Kim, virou seu funcionário. O Sr. Kim passou a investigar estações de metrô, buscando recrutadores e oferecendo grandes quantias para quem fornecesse pistas. 3 anos se passaram sem qualquer avanço. Apesar disso, Gi-hun reuniu um grande grupo para localizar o homem alto de terno, conhecido por carregar uma maleta cheia de dinheiro e jogar Dakiji. Quem conseguisse capturá-lo receberia 500 milhões de wons como recompensa. Jun-ho também continuava sua busca, mas focava em encontrar a ilha e o barqueiro que o salvou após ele ter sido baleado. Conforme os dias passavam, as chances de encontrar o recrutador e a ilha diminuíam. Muitos estavam à beira de desistir, mas o Sr. Kim estava convencido de que, se Gi-hun estava disposto a gastar bilhões de wons, o recrutador existia. Um dia, o homem finalmente apareceu na estação de trem, jogando Dakiji e dando tapas na cara de um participante. A equipe foi rápida em avisar Gi-hun e começou a seguir o recrutador, que comprou bolos e raspadinhas em um mercadinho local. Ele distribuiu os bolos e raspadinhas a mendigos na praça, oferecendo-lhes uma escolha: matar a fome ou tentar a sorte na loteria. A maioria escolheu jogar. Após isso, o recrutador descartou os pães e os pisoteou, enfurecendo os presentes. Gi-hun, ansioso, excedeu o limite de velocidade ao tentar alcançá-lo e foi parado pela polícia de trânsito. Por coincidência, Jun-ho estava treinando um novato no local. Gi-hun recebeu uma multa e seguiu seu caminho apressado, enquanto Jun-ho reconheceu seu nome no sistema. O Sr. Kim e um amigo decidiram confrontar o recrutador, mas acabaram espancados em um beco. Quando Ji-hun chegou ao local, encontrou apenas uma mancha de sangue e um canivete pertencente ao agiota. Os dois haviam sido capturados pelo recrutador e forçados a jogar Jokenpo. Quem perdesse teria que enfrentar uma roleta russa, onde a chance de sobrevivência era de 1 para 6. Para tornar o jogo mais emocionante, o recrutador aumentou as chances de morte. O Sr. Kim perdeu e foi morto com um tiro na cabeça. Jun-ho rastreou Gi-hun até o QG improvisado para encontrar o recrutador. Lá, um dos trabalhadores revelou o paradeiro do homem. Quando Gi-hun chegou ao motel, encontrou o recrutador à sua espera. Aproveitou o momento para questioná-lo sobre quem organizava os jogos. O recrutador admitiu que recrutava pessoas e matava aqueles que perdiam. Ele revelou que fazia isso há tanto tempo que, em certa ocasião, chegou a jogar com o próprio pai e o matou sem hesitar, dando um tiro na testa. Nesse instante, o recrutador propôs um jogo roleta russa sem girar o tambor, alternando entre os dois até o final. Apesar de vencer ou matar o recrutador, Ji-hun descobriria que a chave para acessar quem comandava os jogos estava no bolso dele. Na última tentativa, Gi-hun conseguiu escapar ileso, enquanto o recrutador puxou o gatilho e confessou ser apenas um escravo dos verdadeiros organizadores dos jogos. Jun-ho foi até o hotel de Gi-hun, encontrando um dos agiotas preso. Assim que viu Gi-hun, percebeu o recrutador morto e tentou prendê-lo. No entanto, Woo Seok o surpreendeu, derrubando-o e afirmando que estava trabalhando com o Sr. Kim para localizar o recrutador. Era a véspera de Halloween e Ji-hun precisava comparecer a um evento onde estariam os organizadores dos jogos. Após acordar, Jun-ho contou a Ji-hun que havia se infiltrado na ilha em busca de seu irmão. Porém, Gi-hun tinha outro objetivo: encontrar o frontman e acabar com os jogos. Jun-ho ofereceu ajuda, explicando que conhecia um dos VIPs e sabia como as coisas funcionavam. Gi-hun aceitou, libertando Jun-ho e mostrando
mostrando o dinheiro que havia ganho e as armas que adquiriu no mercado negro. Ele pediu para Jun-ho abandonar seu trabalho e unir forças com ele. Antes de seguir em sua missão, Ji-hun visitou a peixaria da mãe de Sang-woo para verificar como ela e o garoto estavam vivendo. Contratou ainda um atravessador para trazer a mãe de Sabyok Kang da Coreia do Norte, ajudando-a com o tratamento. Foi lá que conheceu Noel Kang, uma animadora de festas infantis em condições precárias. Ela revelou que desejava reencontrar sua filha, que ainda estava na Coreia do Norte. O atravessador, porém, alertou que seria extremamente difícil uma desertora encontrar sua filha. Mais tarde, naquela noite, um recrutador entregou a Noel um cartão para que ela participasse dos jogos. No dia seguinte, Noel pediu demissão e, ao ver uma garotinha com leucemia sendo levada ao hospital, decidiu visitá-la para entregar o gorro que ela havia esquecido no parque. Enquanto isso, Ji-hun implantou um dente falso com um chip rastreador em sua boca e contratou ex-fuzileiros para ajudar na operação durante a festa de Halloween. No entanto, estava ansioso e apreensivo, sem saber o que o aguardava no evento, o que o impedia até mesmo de falar com sua filha ao telefone. Já Noel ligou para o número no cartão e recebeu as instruções sobre a data e o local onde seria pega. Mais tarde, Gi-hun e seu grupo foram até a boate onde aconteceria a festa. Woo Seok usou uma máscara de cavalo verde. Assim que os mascarados da ilha chegaram, Jun-ho o seguiu de perto. Enquanto isso, Gi-hun foi surpreendido por um deles, mas Choi foi atingido por um taser e perdeu a consciência. Gi-hun foi levado para uma limusine branca e Jun-ho o acompanhou pelo localizador. Dentro do carro, o frontman confrontou Ji-hun, perguntando o que ele queria. Ji-hun exigiu que os jogos fossem encerrados. Atrás da limusine, a equipe de Gi-hun perseguia o veículo, mas os pneus das duas vans e do carro de Jun-ho foram estourados. Mesmo armado, Ji-hun estava impotente diante da situação. Ele então pediu ao frontman para ser reintegrado aos jogos. Pouco tempo depois, um gás invadiu a cabine da limusine e Gi-hun acordou de volta ao jogo. Noel também estava presente, mas em vez de ser uma jogadora, tornou-se uma das trabalhadoras. Ela recebeu um macacão vermelho e uma máscara com um símbolo de triângulo, passando a integrar a equipe que operava os jogos. No entanto, a equipe de Ji-hun iria segui-lo até a ilha, indo de barco atrás dele. Ji-hun acordou no alojamento com o mesmo número da última vez que participou. Os trabalhadores apareceram, tirando as dúvidas e explicando as mesmas regras novamente, além de expor alguns jogadores que deviam muito dinheiro e por isso se submeteram aos jogos. Em seguida, anunciaram a quantia bilionária de 45 bilhões de wons. Desta vez, havia uma regra diferente, um bônus. Caso quisessem encerrar os jogos no final de cada competição e dividir o prêmio entre os participantes restantes, poderiam desistir já no primeiro jogo. Mesmo sabendo o que poderia acontecer, Gi-hun assinou o termo de consentimento. Assim que os participantes assinaram, alguns deles começaram a se desentender. Entre os envolvidos estavam o jogador número 333 e o número 230, conhecido como Thanos, que havia caído em um golpe envolvendo uma criptomoeda falsa. O jogador número 230 era um rapper famoso e no momento das fotos, muitos queriam tirar selfies com ele, mas isso era contra as regras. Gi-hun teve uma grande surpresa ao perceber que seu amigo de bairro, Young-bae, estava entre os jogadores. A esposa de Young-bae havia deixado ele devido ao vício em jogos de azar. Com muitas dívidas, ele acabou sendo levado para os jogos. Enquanto isso, a equipe de Jun-ho chegou à praia da ilha e soltou drones para investigar o local. O primeiro jogo seria o Batatinha Frita 1, 2, 3. Gi-hun teve outra surpresa ao descobrir que o chip de localização implantado nele havia caído e estava na isca de um pescador em uma ilha completamente errada. Diante disso, Gi-hun foi até a frente da multidão para alertar que, caso se movessem, seriam eliminados. No entanto, poucos acreditaram nele, achando que ele queria o prêmio para si. Quando o jogo começou, Ji-hun ajudou os jogadores a ficarem imóveis sempre que a boneca parava de cantar. No início, o plano estava funcionando, mas a jogadora número 196 se mexeu ao ser picada por uma abelha e foi eliminada. Isso gerou pânico e muitos jogadores começaram a se mexer, resultando em várias eliminações. Nesse momento, foi revelado que havia atiradores escondidos entre as paredes e Noel era um deles. Gi-hun elaborou um
uma nova estratégia: alinhar os jogadores mais altos à frente, bloqueando o detector de movimentos da boneca. Inicialmente, o plano estava funcionando. Porém, Thanos, sob o efeito de entorpecentes, começou a empurrar outros jogadores, causando mais confusão. No final do jogo, o jogador número 444 se mexeu e levou um tiro na perna. Gi-hun tentou ajudá-lo com o apoio da jogadora número 120, mas, mesmo conseguindo passar nos últimos segundos, No-Eul atirou no jogador, que seria eliminado de qualquer forma. Assim que o jogo terminou, os trabalhadores organizaram tudo e os participantes retornaram ao alojamento. Os trabalhadores reapareceram e os jogadores imploraram para não morrerem mais. Foi então contabilizado o novo valor do prêmio, que aumentou para 9 bilhões de wons. Caso todos fossem eliminados, o prêmio total chegaria a 46 bilhões. A votação para encerrar os jogos teve início e Ji-hun foi o primeiro a votar. Durante o processo, Gi-hun fez um discurso pedindo que todos desistissem, compartilhando sua experiência nos jogos anteriores e ressaltando que muitos morreriam se continuassem. Porém, o discurso teve o efeito contrário. Os jogadores entenderam que, com Gi-hun presente, poderiam receber dicas valiosas para vencer os jogos. Além disso, Gi-hun não poderia interferir diretamente nas escolhas dos outros participantes. Com a votação empatada, restava apenas o jogador número 1 para decidir. Ele votou para que os jogos continuassem. O que Ji-han não sabia é que o jogador número 1 era, na verdade, o próprio frontman, responsável pela organização dos jogos. E foi ele quem foi falar com Ji-hun, dizendo que só apertou o botão verde por causa dele, acreditando que ele poderia ajudar nos próximos jogos. Ji-hun respondeu que o segundo jogo seria a colmeia de açúcar e que estava apenas tentando ajudar todos a ficarem vivos. Assim, alguns grupos começaram a se formar, enquanto outros continuaram brigando, como Thanos contra o jogador 333. Porém, o jogador número 1 interveio, confrontou Thanos e, em seguida, deu uma surra no jogador briguento. A atitude dele surpreendeu os participantes e rendeu aplausos de muitos deles. Quando os trabalhadores voltaram para suas cabines, descobrimos que No-Eul teve a chance de eliminar o jogador 246, mas optou por não matá-lo ao descobrir que ele era pai da garotinha, a quem ela havia devolvido o gorro no hospital. Mais tarde, o jogador número 1 contou uma história triste sobre sua esposa e explicou o motivo de precisar tanto do dinheiro do prêmio. Assim, conquistou a simpatia de alguns jogadores. Enquanto isso, os trabalhadores continuavam com suas atividades secretas, incluindo o tráfico de órgãos. Até o chefe dos trabalhadores estava envolvido no esquema e ficou furioso quando soube que a trabalhadora número 11 havia atirado na cabeça de um participante, o que comprometia o lucro do esquema. Ele a convocou para uma conversa particular. Ambos se conheciam há mais de 7 anos, mas isso não impediu que ele a repreendesse severamente. Ela, porém, recusou-se a participar do esquema, dizendo que só obedeceria ao líder principal. Em outro cenário, Jun-ho tentou pedir ajuda ao seu chefe, mas a polícia o considerou insano e o demitiu sem chance de reabilitação. Enquanto isso, Woo Seok explicou ao capitão do barco o motivo de estarem atrás da ilha e pediu que ele guardasse segredo sobre a missão. Já Gi-hun, atormentado por pesadelos, acordou com o alarme que anunciava o próximo jogo. Thanos, por sua vez, continuava sob o efeito de entorpecentes, despreocupado com as consequências. O segundo jogo exigiu que os participantes formassem equipes de 5 pessoas. Quando o tempo acabou, todas as equipes estavam prontas para competir no jogo 6 pernas. Nesse desafio, os jogadores tinham as pernas amarradas umas às outras e precisavam completar uma série de mini-jogos: Dakti, Biseoktig, Gongi, Piao e Jeg. Cada integrante da equipe deveria escolher um mini-jogo e vencê-lo em menos de 5 minutos para cruzar a linha de chegada. A equipe de Gi-hun escolheu seus jogos e, para surpresa de Gi-hun, o jogador número 1 sabia seu nome, mas justificou dizendo que ouviu alguém o chamar assim. Conforme o jogo avançava, os jogadores perceberam que precisariam se organizar melhor para ganhar tempo. O nervosismo tomou conta de muitos e alguns chegaram a se urinar de medo. Mesmo que conseguissem vencer outras equipes, ainda poderiam ser eliminados caso não terminassem a tempo. Enquanto isso, a trabalhadora número 11 continuava atrapalhando o esquema de transplante de órgãos de seu líder, criando tensões internas. Já Hyun Joo-cho, a jogadora
120, se destacou ao motivar sua equipe, incentivando todos a se unirem para vencer os desafios juntos. Ela também ajudou os outros participantes a completarem seus jogos. Todos estavam na torcida, até mesmo quando a jogadora número 44 pensou em desistir. Hyunju Cho a incentivou, indo muito bem na sua vez de fazer as embaixadinhas e conquistando uma grande equipe como torcida. Assim, muitas equipes conseguiram passar, enquanto outras foram eliminadas. No final, restaram apenas a equipe de Gi-hun e outra equipe, que também se esforçaram e se motivaram para que todos terminassem juntos. Estavam indo bem até a vez do jogador número 1 jogar peão. Ele errou todas as tentativas, mas faltando menos de 1 minuto, conseguiu acertar. Gi-hun também conseguiu completar as embaixadinhas com a ajuda dele. Assim, eles passaram enquanto a outra equipe foi eliminada. Depois disso, todos retornaram ao alojamento. Nesse momento, a trabalhadora número 11 foi abordada por 2 trabalhadores, que a ameaçaram, exigindo que ela parasse de interferir no esquema de contrabando de órgãos que estava sendo realizado. No alojamento, o grupo de Gi-hun aproveitou para se apresentar. Foi então que ele descobriu o nome do jogador número 1, Young Il. Gi-hun achou o nome estranho e, ao mesmo tempo, familiar. Momentos depois, os trabalhadores revelaram a quantia acumulada após o último jogo, um total de 20 bilhões de wons. Em seguida, iniciou-se a votação para decidir se continuariam ou não nos jogos. Desta vez, não houve empate. A maioria acreditou que seria fácil vencer o próximo jogo e decidiu permanecer. Alguns participantes ficaram irritados com a decisão, enquanto outros demonstraram frustração. Thanos ainda queria acertar as contas com o jogador número 333. Durante a noite, Gi-hun ficou atento e protegeu o local onde estavam dormindo, temendo possíveis ataques de outros participantes. Ele sabia que da última vez que jogou, muitos se mataram durante a noite por causa do dinheiro. Essa precaução trouxe mais segurança para seu grupo até o amanhecer. Enquanto isso, a equipe de fora seguia em busca de Gi-hun. Na manhã seguinte, começou o terceiro jogo, chamado Socializar. Nesse jogo, os jogadores precisavam ficar no centro de uma plataforma. Quando o jogo começasse, a plataforma giraria e um número seria anunciado. Eles teriam 30 segundos para formar um grupo com o número exato de pessoas e entrar em uma porta. Assim que todos subiram na plataforma, o jogo começou trazendo uma nova onda de tensão e desafio para os participantes. Na primeira rodada era com 10 pessoas e Gi-hun e seu grupo rapidamente conseguiram entrar em uma porta e estavam salvos. No entanto, aqueles que ficaram para fora foram eliminados. A segunda rodada foi de 4 jogadores e mesmo aquelas salas erradas com menos jogadores seriam eliminadas do mesmo jeito. E na próxima rodada foram de 3 jogadores e Gi-hun e Young-il ficaram com a jogadora 149, que por acaso foi abandonada pelo seu filho. Na próxima rodada eram 6 e tiveram baixas significativas. Na última rodada seriam apenas 2 e como sobraram 126 pessoas e apenas 50 salas, quem entrasse primeiro venceria o jogo. Assim a correria foi grande e muitos foram jogados e chutados para fora. E o jogador 1 acabou ficando com o jogador 390. No entanto, dentro da sala já tinha um jogador e Young-il, sem piedade, o matou, sobrevivendo ao terceiro jogo. Do lado de fora, Jun-ho estava chegando às últimas ilhas com drones agora e em uma delas achou uma porta e foi checar com seus homens. Assim que chegaram, era uma escotilha, mas não passava de uma armadilha explosiva. E no alojamento foi anunciado que o prêmio acumulado era de 35 bilhões de wons. Restando agora apenas 100 participantes, a votação para encerrar o jogo começou por Ji-hun e só precisariam de 6 pessoas para encerrar os jogos. No final da votação, estava uma votação para empatar e o jogador 1 votou e empatou. E com isso teria uma nova votação e seria decidido no dia seguinte. E teriam mais tempo para pensar. No entanto, no alojamento estavam todos divididos e a tensão aumentou, pois metade queria sair, mas a outra metade queria ficar e até começaram a discutir. E no banheiro, Thanos chamou sua tropa e começaram uma briga. No entanto, assim que atacou o número 333, ele estava com o garfo do almoço e o acertou no pescoço. O jogador 333 matou Thanos sem piedade e a briga foi generalizada e começaram a se atacar violentamente no banheiro. No alojamento, receberam a notícia de que 5 jogadores tinham sido eliminados e assim que voltaram do banheiro, a discussão
ainda continuava, e começaram a fazer uma contagem para ver qual lado tinha perdido mais pessoas. No barco, um dos soldados acordou, pois estava passando mal, e descobriu que o capitão estava mexendo no drone da equipe, percebendo que ele era o informante que estava ajudando do lado de fora. O soldado percebeu, mas o capitão o apunhalou e o jogou do barco. O Seok apareceu, mas não percebeu nada, e o capitão apenas deu uma desculpa sobre a tempestade. No alojamento, agora os que queriam sair estavam em vantagem, o que significava que poderia haver confortos à noite. Então, em 30 minutos, as luzes seriam apagadas. Gi-hun sabia que a outra equipe iria atacar. No entanto, ele tinha um plano além de se defender: roubar as armas dos trabalhadores. Esse era um evento especial, então a equipe de trabalhadores e supervisores iria participar. Assim que as luzes apagaram, a equipe dos círculos começou a atacar violentamente os outros participantes. Assim que o confronto terminou, os trabalhadores entraram para conferir os participantes que morreram. A equipe de Ji-hun atacou os trabalhadores e roubou suas armas, matando alguns, e os que sobraram tiveram que recuar. E assim fizeram o último de refém, e depois atiraram nas câmeras. Depois se reuniram e juntaram as armas, pois queriam fazer uma rebelião, separando as armas e chamando quem queria participar para subirem até o líder e saírem daquele lugar. Aqueles que sabiam usar armas se juntaram ao grupo, e a jogadora 120 explicou como usar uma metralhadora. Ji-hun usou o garoto refém para chegar até o líder. Nas escadarias tiveram um confronto com vários trabalhadores, mas os participantes acabaram levando a melhor. Para acessar a sala da central, precisariam da máscara dos trabalhadores. Quando o garoto foi pegar a sua, reconheceu o frontman. Nessa hora, mais trabalhadores apareceram e abriram fogo, matando o garoto, e enquanto o confronto continuava, Ji-hun foi com seu amigo procurar as salas. Ji-hun conseguiu chegar à passagem para a sala principal, mas mataram os homens na escadaria da sala principal. No entanto, os trabalhadores cercaram o corredor e Ji-hun precisava de ajuda. No entanto, o jogador 388 estava visivelmente nervoso e tinha a missão de buscar munição para os outros. Gi-hun percebeu que não poderiam esperar e pediu cobertura para seus amigos para conseguir mais munição. Ele conseguiu mais munição e acabou se machucando. Daí, o jogador 338 conseguiu mais munição. Ao voltar para o alojamento, estava muito nervoso e seu medo o fez recuar. Yang-il chegou para ajudar Gi-hun com mais 2 jogadores, dizendo que iria dar a volta nas escadas para surpreender os trabalhadores. No entanto, assim que chegaram do outro lado, os jogadores foram emboscados e mortos pelo jogador 1. E quando Gi-hun tentou falar com o jogador 1, ele fingiu que estava morto e disse para Gi-hun que tinha acabado. Com isso, assim que a jogadora 120 voltou para o alojamento, não tinha mais esperanças. Os trabalhadores invadiram e ela teve que recuar. Por fim, todos tiveram que se render, até mesmo Gi-hun e seu amigo, mas não foram eliminados, pois o frontman apareceu e matou Jung-bae na sua frente, dizendo para ele sofrer as consequências de ter bancado o herói. Terminando assim a primeira parte da segunda temporada de Round 6, série de terror e ação de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!